Olá, pessoal, bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. O meu nome é Milena Faneco e hoje estou falando com vocês diretamente do RH Summit. E eu tenho uma celebridade aqui do meu lado. Vocês já viram com certeza a Jordana Pires, que é uma baita influencer com mais de 800 mil pessoas, seguidores nas redes sociais, né, gente, tem uma galera, a gente tá juntando um povo, Milena. Vai chegando gente vai todo chegando, dia. todo dia. E que chegue, que chegue. Eu tenho uma curiosidade. Bom, gente, vamos lá. A Jordana fala muito sobre geração Z. É o nosso core, vamos dizer assim. É o core da Jordana. E eu te acompanho, Jordana, já tem algum tempo e eu dou muita risada, né? Eu quero entender onde que você busca criatividade, inspiração para os seus posts, para suas reações. Né? A gente começou, Milena, falando justamente sobre essa peculiaridade da geração Z que queria levar os pais nas entrevistas de emprego. Eu cheguei até uma matéria do G1, se eu não me engano, foi do G1, falando que tinha, se eu não me engano, também 40 e poucos % da geração Z se sentia mais seguro e à vontade levando os pais nas entrevistas de emprego. E aí alguns recrutadores de RH falando, olha, aconteceu aqui na minha empresa, o que aconteceu aqui era isso. Eu fiz uma entrevista online e o tio da pessoa ficava soprando as respostas, achando que eu não estava percebendo. Ai, meu Deus. Então eu fiquei muito chocada com aquilo e eu fiz um vídeo reagindo a essa matéria. Junto com isso, o Chico Felitti, que também é um criador incrível, né? Ele tem uns podcasts, enfim, da Casa da Abandonada e tudo mais. Ele é um contador de histórias incrível e a gente acabou chegando no perfil dele com algumas histórias que as pessoas compartilharam da geração Z trabalhando. E é natural quando você está entrando no mercado de trabalho que você não saiba muita coisa, você é atrapalhado e tudo mais. Aí eu juntei as duas coisas. Eu juntei essa matéria do G1 e trouxe as histórias do Chico Felitti no mesmo vídeo. E foi, assim, um sucesso, viralizou. A gente postou o primeiro, postou a parte 2, na parte 3 a gente perdeu o controle, foi parar no Metrópole, foi parar em tudo quanto é lugar que você possa imaginar esse vídeo. Você não imaginava essa repercussão? Não, porque a gente vinha ali fazendo o nosso trabalho. Eu amo o comportamento humano, então a gente sempre falou sobre essas curiosidades da mente humana, do comportamento humano. Aí a gente começou a falar sobre a geração Z, a geração Alfa, a geração X, enfim. E quando chegou na pobre da geração Z no mercado de trabalho, virou um negócio, uma bola, assim, que a gente perdeu o controle. Não, e cada vez que você fala, eu fico pensando, será que isso existe mesmo? Será que é verdade? Será que isso é uma narrativa criada, né? Será que é verdade? Eu juro que eu nunca precisei inventar uma história, assim, nunca, Milena, nunca. Todas as histórias que a gente reage são histórias que me mandam por DM. Então tem muita gente do RH que me segue e que fala assim, olha, não pode falar meu nome, não pode falar minha empresa, mas aconteceu aqui, aí me fofoca. E aí eu sempre falo assim, fiquem tranquilos, tá? A integridade de vocês, o nome, tá está tudo sempre sob preservado. sigilo, nunca dou a minha fonte, mas as histórias não tem como não contar. Não tem como, porque são hilárias. São maravilhosas. São hilárias, chegam a ser surreais, a gente chega a duvidar Chegam mesmo, né? E eu tenho uma curiosidade também. Algum Gen Z já mandou mensagem pra você? Cara, eu não sou nada disso. Já. E eu acho que assim, a gente não pode generalizar, né? A gente sabe que tem muito Gen Z fora da curva e a gente também sabe que ali são histórias que se a gente pegar 1 trilhão de Gen Zs que existem, ali vai ser histórias de 1 milhão. Sim. Enfim, fiz uma conta aqui zoando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, né, a gente sabe que aquilo ali é um recorte. Sim. Mas são histórias engraçadas. E claro que tem muito Gen Z que me odeia, assim, mas tem muito. Eu fico... Às vezes eu recebo umas mensagens assim, você não tem mais nada pra fazer, não? Ficar falando da gente, a senhora não sei o quê, essa velha não sei o que traz, gente. E assim, essas novas gerações, né? A Z e a Alfa, eles nos envelheceram. Eu sou da X e eu sou velha. Muito rápido, Milena. Eles acabaram com a gente. De fato, eles pegaram a gente e falaram, olha, você que agora tem a partir de 30 anos, um beijo, você já é uma senhora pra gente, sabe? E é isso, hoje eu tenho 37 anos, eu tenho 3 enteados da geração Alfa, e que assim, são uns amores, educados, tudo, mas assim, realmente, às vezes eu sou uma senhora pra eles, porque eu não consigo acompanhar. E é isso, né? E é isso mesmo. Engraçado, né?
E uma outra, e a gente estava falando, hoje mesmo a gente passou por aqui o menino da Alfa, uma pessoa da Z, e eu perguntei para eles, né? Vocês se incomodam com as piadas, né, com os comentários que saem a respeito de vocês? Um falou assim, eu me incomodo. Não, eu não me incomodo, porque no fundo, sempre tem fundinho de verdade. Né? E tá tudo bem. Uma vez eu recebi uma história de um Gen Z, eu não vou lembrar exatamente a história agora, mas ele falou assim, eu não posso nem me defender, porque essa última vez a cagada foi minha. Mas então, gente, olha... Ele foi super honesto, foi até engraçado. Ele falou, olha, eu que fiz a besteira, então eu não posso nem defender a minha geração nesse momento. Qual foi seu vídeo que mais viralizou? Geração Z no mercado de trabalho, parte 3. A gente tá na parte 20, pra você ter uma ideia. Qual que é o da parte 3? Eu não me lembro mais. Eu não vou lembrar também, porque assim, as histórias, muita história que eu recebo todo dia. Gente, mas já tá no 20. Já tá no 20, mas o 3 a gente tem hoje, eu acho que hoje a gente tem mais de 10 milhões de visualizações na parte 3. E eu acho que a parte que a gente fez também de melhores histórias, a gente pegou as 10 primeiras edições e fez um compilado das 10 melhores histórias. Eu acho que esse 10 melhores histórias também a gente já ultrapassou 10 milhões de visualizações. Jô, você virou especialista em Gen Z? Eu tenho me especializado cada vez mais. Eu estou fazendo uma pós de neurociência agora para poder... Para entender um pouco mais o que passa na cabeça. De fato, é uma geração hiperconectada. Muito. É uma geração que viveu a faculdade, durante a pandemia, que conheceu o que é estudar à distância, né? É a geração que está lá no clique do Uber, no clique do iFood, no clique do banco. E eles acham que tudo se resolve com um clique, né? Que em 15 segundos você tem que resolver, que você tem que aprender. É uma geração muito rápida, assim. Ela não tem mais paciência para crescer no mercado de trabalho como a gente, que levava às vezes 5, 10 anos para chegar num cargo. Não, eles querem agilidade, eles querem rapidez em tudo, né? Num feedback, aquele feedback que a gente fazia quando eu trabalhava de CLT, era uma vez no ano, que o teu chefe sentava com você e falava, olha, esses pontos aqui não estão bons, esse aqui a gente tá mandando bem. Não, gente, para eles tem que ser no dia a dia, no tete-a-tete. E rápido, breve, né? Exato. E essa brevidade é que a gente precisa olhar para ela com certo cuidado, porque nem tudo a gente pode abreviar na vida. Exato, na minha opinião é esse mesmo caminho, assim, eu acho que a geração Z, ela traz realmente muitas coisas que deram um chacoalhão na gente, sabe? Eu acho que esse lance de não aceitar qualquer coisa no trabalho... Eu ia te perguntar isso, o que a gente pode aprender com isso? Eu acho que isso, assim, de não aceitar qualquer coisa no trabalho, de entender que chefe não é aquele que vai levantar a voz para você, dar tapa na mesa para botar autoridade. Eles querem chefes mais humanos, que conversem com vocês, que admita a falha, né? Que sejam pessoas, porque pessoas elas erram, elas acertam, né? São pessoas que eles querem ter mais flexibilidade, sim. Hoje, né, nessa pergunta que eu fiz para esse Gen Z, a primeira coisa que apareceu foi isso. A flexibilidade? A flexibilidade. Sim. O que você quer? O que você busca? Quando você vai procurar um emprego, o que olha? Flexibilidade. Exato. Ninguém quer mais ficar preso no escritório das 8 da manhã e 6 da tarde, sabe? E equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. 100%. Eu quero trabalhar. 100%. Ele quer trabalhar, mas ele quer também estar na academia, ele quer chegar cedo em casa. Ele quer trabalhar para viver. Aquela coisa de viver para trabalhar acabou. É isso mesmo. Esquece. A empresa vai ter que começar a entender. Então, assim, hoje eu acho que o que está acontecendo é uma guerra de titãs mesmo. A gente tem empresas ainda com chefes mais velhos, é normal. Hoje, se você for pegar as grandes empresas e olhar CEO de empresa, coordenador, vai ser a galera ali, baby boomer, Gen X, exato. E aí você pega uma geração Z que vem com ideias absolutamente diferentes das que essa geração tem em panorama ao trabalho. Exatamente. É cabeçada, é choque, e eu acho que isso ainda vai ser por um bom tempo, mas em algum momento o mercado de trabalho vai ter que se flexibilizar também, e os Gen Z vão ter que entender também que nem tudo é do jeito deles. Sim, exatamente. Sabe? E como que você acha que as empresas podem promover esse encontro de uma forma saudável? Eu acho que é escuta. A gente precisa se escutar, sabe, Milena? Eu acho que não dá para você chegar com um jovem que está chegando no mercado de trabalho com aquela fome, com aquele interesse, sabe? O brilho no olho que a gente fala tanto no mercado de trabalho, e você chegar e falar,
não tá certo, não é desse jeito que a gente trabalha aqui, e jogar aquele balde de água fria. Ele nem ouve. Exato, é escuta, Ele nem ouve. é entender se existe de fato algo a ser aprendido ali. Tem muita coisa pra gente ensinar pra geração Z Exatamente. entrando no mercado de trabalho, mas a gente pode aprender muita coisa também. Você sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? Conversando com as pessoas sobre isso, até com eles mesmo. A gente se pergunta muito pouco por quê. Eles são mais questionadores nesse aspecto. Mas por que eu tenho que fazer isso? Exato. Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser desse jeito? Exato. Se tem uma automação aqui que me ajuda, por que eu preciso fazer isso à mão? Exatamente. Por que eu tenho que imprimir se hoje ninguém mais... Exatamente. Eles querem ver relevância, eles querem ver propósito. Exato. E quando a gente fala em propósito, muitas vezes a gente pensa naquele propósito de vida, né? Que é uma coisa... E não é isso. O propósito é esse. Tipo, por que eu tenho que imprimir essa folha se tudo é feito digitalmente hoje? Esse é o propósito que eu preciso estudar, né? Então eles têm uma questão muito forte com meio ambiente. Eles têm uma questão muito forte com diversidade. Então, assim, empresas que não se preocupam com isso, eles de fato não vão estar dentro de um desejo de trabalho do Gen Z. Exatamente. Né? Eles vão até passar, provavelmente, por necessidade de dinheiro, querer comprar alguma coisa, mas eles não vão querer criar uma carreira numa empresa que não fale com os mesmos valores que os deles. Perfeito. E hoje apareceu um dado importante aqui. Você sabia que a média de permanência de um Gen Z no emprego é de 9 meses? Eu cheguei a ver uma matéria que era de 6 meses. De 6 a 9 meses. Eles não têm paciência. Ou seja, ele vai permanecer na sua empresa se os valores forem muito semelhantes ou iguais, se tiver match cultural, essa questão do propósito, da flexibilidade, desenvolvimento pessoal é algo que eles têm clamando bastante. Até pela pressa de galgar novos rumos nessa empresa. Sim, só que ao mesmo tempo eles afastam qualquer possibilidade de construir uma jornada. A jornada é aquilo, é a brevidade. É rápido. E eu acho que eles são, sim, a maioria, né? Eles querem procurar oportunidades. Então, eles vão na sua empresa. Se alguma coisa ali não fechou com o interesse deles, eles já começam a procurar a próxima. Então, eles vão pulando. E eu vejo muito também histórias que eu recebo que, assim, começam a trabalhar com um objetivo. Quero comprar um iPhone. Juntou o dinheiro do iPhone? Comprou, foi embora depois. E aí ele procurou outro emprego. É isso mesmo, sabe? É isso mesmo. Tem muito disso. É muito diferente. Pra gente ainda é chocante isso. Eu vejo, porque assim, eu penso nos meus pais. Os meus pais, eles tiveram uma empresa, mas eles tiveram essa empresa por 27 anos. Quando eles fecharam a empresa, basicamente meu pai já estava para se aposentar, minha mãe estava ali estudando, mas enfim, 27 anos. Quando eu vejo a mim, por exemplo, o pai do meu namorado, o Rafa, ele trabalhou uma vida inteira na mesma empresa. É baby boomer. Tinha isso, de você criar uma história. Você vestia a camisa da empresa, você via a empresa como uma família. E é isso que eles não querem. A minha geração, que é millennium, já não era tanto assim também. Assim, tu criavam, eu trabalhei, por exemplo, como CLT, por 10 anos. Eu trabalhei 7 anos numa empresa, 3 anos e meio na outra. Depois eu fui CPJ, fui trabalhar para mim mesmo, porque me venderam esse sonho, né? Vamos trabalhar para você mesmo que você vai trabalhar menos. Fiquei biruleibe. Né? A gente é a geração burnout. Millennium é a geração burnout, workaholic, trabalhar é legal demais, é isso aí, café energético. E assim, mentira, puta mentira, sabe? E aí vem a geração Z, que olhou tudo isso acontecer e não quer isso pra ela. Às vezes cresceu com um pai e uma mãe trabalhando demais, que mal conseguiam ficar com eles em casa. Viram os irmãos mais velhos, os milênios, tendo tremelique em casa. A gente falou exatamente isso. É o filho da mãe que não foi na festinha do Dia das Mães, que perdeu a formatura. Aí vê o Gen X tomando remédio pra cabeça para poder lidar com o dia a dia, vê o milênio tendo burnout, não podendo sair final de semana com os amigos porque tá trabalhando. Ele falou, o quê? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Ou a empresa vai me dar o mínimo de conforto para eu ter a minha saúde mental em dia, porque isso é muito importante. Ou eu não quero. Ou eu não vou trabalhar aqui. É óbvio, a gente fala de um recorte de um Gen Z que tem um apoio
de casa, né? Isso. Se você for falar de um Gen Z que a mãe fala, filho, a gente precisa botar comida dentro de casa, Com 15 anos, não é tem essa. hoje, geração alfa, hoje não, a vida inteira trabalhando porque precisa sustentar a família. Então a gente fala, claro, de um recorte que tem um apoio do mínimo ali, do básico garantido em casa. E de um recorte pequeno, né? Porque o Brasil é um país muito desigual, a gente sabe disso. Exato. É um país continental, com tanta desigualdade. Então é um recorte que a gente está trazendo. Claro. Obviamente, isso não se aplica a todo mundo. Eu conversei uma vez com um especialista em gerações, Dado Schneider. Se vocês não conhecem, pesquisem. Ele é genial, ele é um palestrante de gerações. E eu conversei uma vez com ele justamente para tirar também essa dúvida. Eu falei, mas Dado, eu recebo tanta história aqui de Gen Z que fala, olha, quer saber? Um beijo, tchau. Mas será que então a gente não fala de um recorte muito pequeno de Gen Z que tem esse básico garantido? Ele falou sim, claro, existe isso que a gente precisa olhar, mas a gente precisa olhar que numa massa, quando a gente olha essa geração, a gente está falando de comportamento geracional. Então isso quer dizer que o Gen Z que tem menos dinheiro, vamos ser bem agora, né? Menos dinheiro dentro de casa, também vai ter esse comportamento. Ou também vai querer ter esse comportamento. Porque isso é um comportamento geracional, sabe? Então, isso me deu também um baque. Eu falei, cara, então peraí, então não quer dizer que é só um suporte financeiro. É um movimento, um comportamento geracional. Mas aí, é claro, a gente precisa trazer essas arestas, né? Porque não dá pra gente fechar os olhos e falar, não, todos são assim. Verdade. E, Jô, me conta uma curiosidade. De todas as histórias que você já recebeu, teve alguma que você falou assim, cara, não é possível, Essa pergunta é tão difícil. Essa pergunta é tão difícil porque eu recebo tanta história que a minha cabeça às vezes não consegue nem pegar uma, assim. Deixa eu ver se eu tenho alguma recente que eu possa lembrar. Mas, assim, ó, eu recebia muito no início dress code, de eles indo trabalhar de cropped no trabalho, às vezes até uma empresa que era um pouco mais formal. Mas teve uma que eu achei engraçada, que agora me veio na cabeça, que a menina foi trabalhar numa farmácia, ganhou o uniforme da farmácia, depois de 2, 3 dias apareceu com outro uniforme de farmácia. Aí a chefe dela falou, olha, eu te dei o uniforme, por que você veio com o uniforme de outra farmácia? Ela, farmácia é tudo igual, ninguém vai perceber. Então assim, tem umas coisas que é muito... Não sei. Gente, às vezes eu me questiono, será que isso é uma questão de comportamento do Gen Z? Ou será que são pessoas sem noção mesmo? Porque não é possível. Eu acho que tem um pouco dos dois. Os dois. Inclusive o Dado Schneider me trouxe esse insight sobre... Eu falei, tá, mas por que eles são assim? Aí ele me falou, por causa dos pais. Tudo culpa dos pais. Sempre. Uma super proteção. Eu não sou mãe, então eu deixo pra você que é mãe. Não, mas você sabe que... Mas não pode falar não, isso. Como a gente tem um pouco mais de informação a respeito disso, quando eu olho para os meus filhos, eu já olho pensando nessa questão. É diferente, né? Mas a gente está com uma informação privilegiada. Exato. Mas eu brinco que eu não sou mãe, eu não tenho filhos, eu tenho os meus 3 enteados, assim, mas claro que é diferente, né? A mãe deles é a mãe deles, tá tudo certo. Então eu tenho uma relação mais quase que de amiga, assim, de falar de igual para igual. Mas o que ele trouxe para mim, o Dado Schneider, foi falando justamente que os pais protegeram tanto essas crianças dentro de casa. Por exemplo, no colégio, se acontecia qualquer coisa, o pai vai lá e fala, meu alecrim dourado não pode. E o professor fala o quê? Não pode. Ou seja, a escola não conseguiu dar uma visão real para essas crianças. Dentro de casa, se a criança quer, a criança tem. Quem que está tendo que ensinar essas pessoas agora? A escola. O mercado de trabalho. Por isso que também dá tanta treta. Claro que dá. Porque eles não têm o mínimo de noção social. Aí, claro, pandemia, bibibi, blá, blá, blá. Um monte de coisa. Eles não chegaram preparados, né? Não tiveram essa educação. Eles não sabem socializar, né? Não sabem socializar. E não sabem mesmo. Esses dias o meu filho falou alguma coisa de uma amiga do trabalho, da escola. Eles têm 16 anos. E eu falei, e ela é legal? Ele falou, não sei. Eu falei, como não sabe? Ele não tá na tua classe, não tá na sua turma? Ah, mas eu nunca falei com ela. Eu falei, não. Como assim você nunca falou com o seu colega de trabalho? Exato. Tá aqui, ó, no celular. Agora não pode mais entrar com o celular na escola.
Aí eles são obrigados a pelo menos conviverem um pouco mais entre si. Porque eles se fecham na turma deles, né? Então eles têm aqueles 4, 5 amigos ali, às vezes 2, 3 que são os amigos, e aí os outros acabam. Aí a gente entra naquele outro que a gente estava falando antes de começar a conversar com vocês aqui, a gente falou do Dix, né? Ou seja, você tem uma máscara social. Exatamente. Onde você lida com todo mundo, pai, mãe, amigo superficial, do pai, que é superficial. E aí você faz o Dix, que é o seu perfil no Instagram, que é só para super amigos. E ali você não tem filtro, ali você é de verdade. Pergunta, você acompanhou a treta? Claro. A gente inclusive ensinou lá no meu Instagram o que era o Dix e o que era o Daily, pra você não ficar de fora da treta. Gente, eu falei, como eu tenho 50 anos, eu sou geração X, quando eu me olho, eu assistindo a treta das meninas. Pois é. E a gente pediu no Dix e no Daily. Aí eu fui pesquisar também. Eu fiz isso. E aí entendi, falei, vou explicar, porque deve ter muita gente que viajou nessa fofoca. Deixa eu explicar o que é esse Dix e esse Daily, por que ele acontece. Que é justamente tudo é tão exposto hoje em dia que eles precisam de um lugar seguro, né? Pra eles serem eles mesmos, sem julgamento. Sim. Enquanto a gente tem isso, né? O millennial gosta de postar, de mostrar. A geração X também tem um pouco disso. Também, acho que eles vêm meio que na contramão, mostrando o mínimo. Sim, e o baby boomer fala assim, eu não posso perder isso, eu preciso aprender também. O Dado, por exemplo, ele é baby boomer, e ele fala, eu não posso ficar parado. Até porque hoje, Milena, a expectativa de vida e dos avanços da ciência, quem tem 30 anos vai viver até 115, 120. É isso mesmo. A gente hoje olha e fala, pô, alguém de 60, pobre, tá velho. Não, cara, o cara de 60 vai até 100, né? Tem mais 40, 50 anos pela frente. Então a gente hoje tá com essa régua um pouco desmedida, né? Eu tenho 37, às vezes eu saio correndo e falando assim, meu Deus, eu tô velha, 37 anos, e depois eu falo, meu Deus, tenho calma, Giovana. Porque a sociedade te ensina que a partir dos 30 você tem que estar com a vida resolvida, né? E aí agora essa galera vem de um jeito que pensando um pouco diferente. Eu sempre falo aqui, né? A gente tá sempre com o dedo em rixe pra nós mesmos no primeiro lugar. A gente se cobra muito. Né? Muito. E é por isso que a gente está olhando para a geração Z com essa forma, com esse estigma. Exato. Exato. E nossos valores, nossas referências. Exato. E aí tem uma coisa também que é bem interessante, que a nossa geração, né, Millennium, geração X e os baby boomers, a gente cresceu com uma hierarquia mesmo, né? Uma hierarquia horizontal. Sim. Né? Então, assim, vertical, você crescia. A geração Z, alfa, beta, ele já vem com uma horizontalidade de tudo. Exatamente. Né? Então, essa coisa de fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais. Então, são muitas mudanças em pouco tempo. A gente tem que correr muito atrás. Muito. Acho que a gente tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para ensinar também, né? Também. Acho que a gente tem uma responsabilidade grande aí, né? Não adianta nada. Eles precisam de contexto. Exato. E esse contexto a gente tem. Exato. Né? Assim como nós tivemos das gerações que vieram antes da gente também. E tem muito disso também, né, Milena? A gente, de fato, quando olha para uma geração que vem depois da gente, muito diferente, e aí a gente tem uma geração digitalizada, que nasceu no digital, que realmente é muito diferente. A gente vai olhar rindo, zoando, estranhando, achando que isso aqui não tá certo. Assim como vocês olharam pros millennials e em algum momento falaram, esses aí, ó, coitados. E os baby boomers olharam pra gente. Isso é assim. Eles vão olhar pra Alfa em algum momento e falar, esses coitados aí. É cíclico. Então, vamos rir um pouco também, sabe? Tá vamos levar pro humor, com leveza, porque no final das contas é isso e tá todo mundo E vai junto. ser assim sempre. E vai ser assim. Sabe? E eu acho que isso também, né, esse chacoalhão que a gente recebeu deles, da geração Z, pegando o mercado de trabalho, pegando o tabuleiro do mercado de trabalho e sacudindo as peças, vai fazer com que a gente olhe para algumas coisas que a gente aceitou por muito tempo e fale, não é normal, não foi legal. Exato. E sempre é tempo de mexer e organizar. E a vida é dinâmica, e ela muda, e ela precisa mudar para a gente poder evoluir. Né? E talvez agora a gente esteja vivendo isso de uma maneira muito mais acelerada. Exato. Né? Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo fica velho muito rápido. E muito mais rápido do que antes. Mas é normal, faz parte do processo da vida, né? E deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente caminhar para o final aqui.
Qual é a mensagem que você deixaria hoje com essa bagagem que você tem de casos reais? Porque você tem prova social. Sim. Às vezes a gente tem teoria aqui, tem suposições, tem alguns dados, mas você tem a prova social lá no seu direct e não deve ser pouco. Não é. Então, com base nisso, qual é a mensagem que você deixa para as empresas, para as áreas de RH, para as áreas de comunicação, de como se conectar realmente com essa geração Z que está no mercado de trabalho para alcançar o engajamento que a gente precisa para lá na frente ter resultado? Eu acho que é a escuta. É aquilo que a gente falou, a gente precisa agora parar um pouco, setar e escutar. Existe uma galera que já não é pouca no mercado de trabalho, a gente falou isso antes, é um terço. E isso agora, e até 2030, eu acho que eles vão ser mais de 70% da mão de obra no mercado de trabalho. A gente precisa escutar o que eles querem, não dá para ignorar essa galera, porque eles não são o futuro, eles são o presente. Então é entender mesmo, se o feedback precisa ser mais constante, o feedback tem que ser mais constante. Se os chefes precisam ser um pouco mais acolhedores, humanos, o que a gente pode fazer para que isso aconteça? Sabe? De que forma a gente pode pegar o que eles estão pedindo e necessitando e trazendo para a realidade? Se às vezes a sua empresa não pode ter um horário mais flexível, porque, claro, dependendo de cada segmento não tem como, mas o que outra coisa você pode oferecer? Sabe? Então, assim, a escuta nesse momento vai ser primordial para que a gente pare de quebrar a cabeça e achar que eles não querem trabalhar, que eles são preguiçosos, que não é isso. Não é isso. Existem necessidades diferentes e que a gente vai precisar se adaptar, eles e a gente. É exatamente, perfeito, é isso mesmo. E que a gente aprenda com isso, né? Para que a gente consiga ter organizações perenes, porque senão a gente vai fracassar nessa missão. Exato, e segurar os talentos, né? Porque tem muita gente boa, tem muita gente querendo trabalhar. Atrair, porque tem muita gente no mercado aí boa, né? Dessa geração que a gente precisa trazer pra gente, né? Para construir junto, para crescer junto, para nos ensinar. E para aprender. Para aprender, eu acho que vai ter que ser uma troca. É uma escuta e troca, eu acho que vai ser isso. Obrigada, Jo. Eu adorei ter você aqui. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada pela audiência. Quem não segue a Jo, por favor, sigam a Jo. Dá seu arroba aí, Jo. Só me seguir lá no Instagram, @Jopires, no TikTok é @eujopires e no YouTube é só procurar por Jordana Pires. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Milena.